aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre envelhecimento. Vamos falar sobre envelhecimento saudável, envelhecimento ativo e as diferentes fases do envelhecimento. O envelhecimento humano é um processo universal e irreversível que acelera na maturidade e, com os avanços da idade, ocasiona uma perda funcional progressiva no organismo, segundo NAS 2001. O envelhecimento humano, ele se dá pelo o desgaste das funções das células do organismo, e é um processo que se dá irreversível. É um processo irreversível. O envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que determinam por levá-lo à morte. Então, é assim, o envelhecimento, como eu já falei, ele se dá através, é um processo rápido, é um processo dinâmico, quando chega a uma determinada idade, fazendo com que as nossas células, do nosso organismo, ela vá perdendo determinadas funções. Segundo Veras, é importante assinalar que o conceito de idade funcional possui estreita relação com a idade biológica e que a idade funcional pode ser definida como um grau de conservação do nível de capacidade adaptativa em comparação com a idade cronológica. O envelhecimento funcional precede o cronológico, fato este que é mais nas populações carentes. Isso quer dizer o quê? Que a idade funcional ela é relacionada com a idade biológica. Essas duas vertentes, ela tem estreita relação, sendo que a idade cronológica já é a própria idade em números. Então, é interessante que vocês consigam fazer essa distinção, diferenciar esse tipo de idade, que é a biológica da cronológica. E sobre o fato da população carente, o envelhecimento funcional vinha antes do envelhecimento cronológico. Por quê? Porque justamente até pelo fato das populações carentes, os indivíduos eles não terem um hábito saudável de alimentação, uma boa alimentação, não ter aquela predisposição para se fazer uma atividade física, até financeiramente também contribui para que esses fatores eles recaiam justamente na população carente, fazendo com que o envelhecimento funcional ele venha antes do que o cronológico. E geralmente o certo é sempre os dois andarem juntos. A idade biológica e a idade cronológica. É importante conhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e nível de independência entre pessoas que possuem a mesma idade. Como eu já falei para vocês, é interessante que a gente consiga fazer essa diferença entre a idade biológica e a idade cronológica. Vou dar um exemplo. Você pega um idoso, vamos supor um grupo de atividade física. Naquele grupo, vamos supor, tem 10 alunos com 65 anos. Entre 6 alunos, aqueles 6 alunos eles conseguem fazer todos os exercícios que o professor pede, justamente pelo fato
que diferencia a idade biológica com a cronológica. E você chega naquele grupo e você vê justamente essa diferença. Uma quantidade de alunos consegue fazer aquele determinado exercício e aquele outro não consegue. Você olha para aquele idoso e você vê, sente que ele é muito mais idoso, mas na idade cronológica são iguais. Então, essa é a grande diferença da biológica para a cronológica. E sobre uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que, sobre o idoso mesmo. Quando que se inicia justamente essa idade? A Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, define idoso pessoa com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial de Saúde define o idoso a partir da idade cronológica. Portanto, o idoso é aquela pessoa com 60 anos ou mais e em países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. Então, para nós, no nosso estatuto, o idoso é aquela pessoa a partir de 60 anos ou mais. O processo de envelhecimento é um conjunto de fatores que vai além de fatos de ter mais de 60 anos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esses processos. O processo de envelhecimento, que vai justamente além dos 60 anos. Segundo Pascoal, levando em consideração também as condições biológicas, que está intimamente relacionada com a idade cronológica, traduzindo com o declínio harmônico de todo o conjunto orgânico, torna-se mais acelerado quanto maior a idade. Então, é como eu já falei para vocês, a gente tem que levar sempre em relação às condições biológicas, o biotipo daquela pessoa, como foi que ela teve toda o seu decorrer da sua vida. Se ela teve uma boa alimentação, se ela teve uma prática regular de atividade física, isso vai contribuir muito justamente para as definições dessa idade biológica. Sendo que essa idade ela tem que estar sempre ligada à idade cronológica, que é a idade em números. Fatores desse processo, a continuação. As condições sociais variam de acordo com o momento histórico e cultural. As condições econômicas são marcadas pela aposentadoria. As condições intelectuais é quando suas faculdades cognitivas começam a falhar, apresentando problemas de memória, atenção, orientação e concentração. E a funcional é quando a perca de identidade, autonomia, precisando de ajuda para desempenhar suas atividades básicas do dia a dia. Então, esse processo de envelhecimento, esses fatores, todos esses itens que eu falei, dando ênfase à idade biológica, cronológica, elas têm que andar interligadas uma com a outra, as condições sociais. Esse idoso, ele tem sempre que estar inserido em grupos de idosos, grupos de dança, grupo de atividades e lazer, grupos religiosos, para sempre estarem naquela motivação, naquele momento histórico-cultural. As condições econômicas também, como eu falei, como a aposentadoria. O idoso, basicamente, ele vive da sua aposentadoria. Então, ele tem que se sentir aquela pessoa que ele possa realizar o que ele sempre fez, poder sair para poder fazer suas atividades, ter como custear seus gastos. Então, essas condições econômicas, elas contam muito. As condições intelectuais. Então, é justamente isso que ajuda bastante nessas condições intelectuais, são as faculdades cognitivas, como eu já mencionei. O idoso, no momento que ele é inserido na sociedade, ele está apto a fazer fazer discussões entre grupo, ser autônomo do que ele está falando, das suas capacidades facultativas. E a funcional é quando a perda da independência e da autonomia.
precisando, então, de ajuda para desempenhar suas atividades básicas do dia a dia. Então, é muito importante essa parte funcional do idoso, para que ele consiga fazer suas atividades diárias. Outro ponto aqui importante é o acúmulo de alterações fisiológicas deletérias de suas manifestações externas, que ocorre com o passar do tempo, desde a concepção até a morte. Assim, o idoso, pelo fato de já ser idoso, chegar aos 60 anos, ele já começa a reduzir os seus movimentos, reduzir sua flexibilidade, reduzir todo o seu processo normal de ser humano. Ele começa aquela redução. E quando essa pessoa ela já vem com alguma patologia, de quando criança, quando chega já nessa idade, aí já fica bem mais difícil trabalhar com esse processo, o processo do envelhecimento, porque já vem os fatores do envelhecimento, mais os fatores daquela patologia que já vem junto com aquele idoso, como a falência da manutenção da homeostase, sobre as condições do estresse fisiológico, e associado uma menor viabilidade a um aumento da vulnerabilidade do indivíduo. Então, tudo isso vai acarretar justamente essa vulnerabilidade. Envelhecer não é adoecer. Justamente eu coloquei esses dois termos que a gente tem que saber definir, porque são os tipos de envelhecimento, que é a senescência e a selenidade. A senescência é o gênero do envelhecimento primário. São alterações puramente fisiológicas, efeitos naturais do envelhecimento. O que é isso? A senescência é justamente o envelhecer natural, o envelhecer normal do indivíduo, sem patologias, o envelhecer saudável. A senilidade é a senilidade é a patogênia, o envelhecimento secundário. São as alterações provocadas pelas doenças. A selenidade já é o contrário, é aquele envelhecimento que já vem cheio de patologias, que o idoso, ele fica, vamos supor, ele já fica bem debilitado, não pelo fato do envelhecimento, mas sim pela aquela patologia. Então, esses daí já são casos diferenciados, que a gente tem que procurar recursos médicos para poder fazer esse tratamento. Importância da separação, como eu já estou, vamos continuar, da selenidade e da senescência. Evitar 2 erros de interpretação frequente. Todas as alterações encontradas num idoso serem erradamente atribuídas ao seu envelhecimento natural, negligenciando processos patológicos passivos de tratamento e de cura. E sinais e sintomas explicadores das senescências serem erradamente atribuídos a doenças, originando a realização de exames e tratamento desnecessário, ou seja, diagnosticar o próprio envelhecimento como uma doença. Então, nesses 2 casos, é justamente a senescência no primeiro que eu falei e a selenidade no segundo. Porque a senescência, todas as alterações encontradas naquele idoso são alterações naturais. São alterações atribuídas ao envelhecimento natural, enquanto nesse segundo momento, os sinais e os sintomas explicados da senescência serão erradamente atribuídos a doenças, originando a realização de exame, tratamento desnecessário, ou seja, a diagnosticar o próprio envelhecimento como uma doença. Então, nesse momento aí, a pessoa pensa que o idoso ele está naquela condição por alguma doença. Ele precisa levar o idoso ao médico. E não necessariamente assim, porque ali são fatores naturais da idade. Então, não é necessário estar levando ao médico para fazer exames para saber que tipo de doença é aquela. Porque, no caso, é o envelhecimento natural. Envelhecimento da população brasileira.
A longevidade adquirida por meio da urbanização adequada das cidades, melhoria alimentar e da higiene pessoal, melhores condições proporcionam o envelhecimento da população brasileira. Então, é o seguinte, um fato bastante assim, que dá para a gente comparar com antigamente e hoje, é a nossa pirâmide etária. A nossa base dessa pirâmide ela está sendo bem enlarguecida. Por quê? Porque a nossa população, o nosso país, ele está tendo melhorias justamente com a urbanização, a própria globalização está fazendo com que esses conhecimentos, as pessoas elas começam a adquirir um melhor hábito de vida, melhor alimentação, a prática de atividade física. Então, tudo isso leva a uma longevidade da pessoa. A faixa etária, ela começa a ter um prolongamento bem maior, justamente por causa desses benefícios. A queda da fecundidade e da mortalidade registrada nas últimas décadas no Brasil também são fatores que proporcionam envelhecimento, pois isso vem causando o declínio dos jovens, fazendo com que o resto da população passe a viver por mais tempo. É um dos fatores. O primeiro fator foi aquele que eu falei, a urbanização, a globalização, tudo aquilo afeta para que a base da nossa pirâmide ela aumente. E nesse caso aqui que eu acabei de mencionar, é que nossa pirâmide ela está ficando bem afinalada na ponta, né? E a base bem larga. Por quê? Porque o estilo de vida hoje em dia mudou. As mulheres, as famílias, elas tendem a ter a quantidade de filhos reduzido. Entre 1 a 2 filhos, 3 no máximo, enquanto antigamente eram muitos. Então, não tinha como dar qualidade de vida para todas aquelas crianças. Então, ia crescendo já totalmente desregulado. Enquanto hoje não. O objetivo até dessas famílias justamente proporcionar melhores condições de vida. Então, fazendo com que aquele indivíduo ele chegue à terceira idade já um indivíduo mais sadio, um indivíduo que vai ter um prolongamento de vida bem maior, fazendo com que a nossa pirâmide ela seja bem larga na base. O Brasil, antes conhecido como um país jovem, onde a problemática do envelhecimento era uma coisa distante, presente somente em país desenvolvido. Contudo, desde 1970, a população de idosos cresce em termos proporcionais mais do que qualquer outra faixa etária no Brasil. Então, é como eu acabei de falar. Se antigamente a quantidade de crianças que nasciam era grande, muito grande, cada mãe tinha em torno de 5 a 6, 10 filhos, hoje em dia reduziu para 1, 2. Então, quer dizer que a quantidade de crianças diminui. Se a quantidade de crianças diminui e a população está adquirindo uma qualidade melhor de vida, a nossa base da pirâmide ela vai enlarguecer cada vez mais. Para nós, as pessoas estão vivendo cada vez mais, a ponto de se poder prever em que torno do ano 2020, o número de pessoas com mais de 60 anos será equivalente ao número de jovens. No Brasil, o processo de envelhecimento populacional se dá em um ritmo sem precedente. Quase que 20 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. O Brasil tem 25 idosos para cada 100 crianças. Estima-se que em 2020 terá 172 idosos para cada 100 crianças. Então, vai ter uma inversão de valores aí, de dados, porque a probabilidade é que a quantidade de idosos seja maior do que a quantidade de criança.
Então, eu coloquei aqui essa figura aqui só para dar uma noção da população brasileira no futuro. É uma população bem envelhecida, com bastantes idosos. Envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é assim, se a cada dia a nossa pirâmide, ela aumenta a base, a quantidade de idosos estão aumentando cada vez mais, e esses idosos estão cada vez mais prolongando a sua vida. Então, temos que trabalhar justamente essa melhoria, essa qualidade do envelhecer. Tem que dar qualidade para esse envelhecimento, para poder dar dados satisfatórios e resultados satisfatórios. O envelhecimento, ele ocorre dentro de um contexto que envolve outras pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família. Então, o envelhecimento ativo, ele não está em simples só saúde do idoso, não. Ele está em todo o contexto, relacionado ao seu convívio, aos familiares, aos vizinhos, colegas. Tudo está relacionado ao envelhecimento ativo. Esta é a razão pela qual a interdependência e solidariedade entre gerações, porque é uma via de mão dupla com indivíduos jovens e velhos, onde se dá e se recebe. São princípios relevantes para o envelhecimento ativo. Então, essa parte do envelhecimento, já que ele é a parte do envelhecimento já emocional, afetivo, em que tem que ter a participação de todos, da família, dos vizinhos, dos amigos. A criança de ontem é o adulto de hoje e o avô ou a avó de amanhã. Então, a gente já tem que pensar nas gerações futuras, fazer um trabalho de hoje, já pensando no amanhã, para poder a gente ter um envelhecimento ativo, mas um envelhecimento ativo com qualidade. A qualidade de vida que as pessoas terão quando avós depende não só dos riscos e oportunidades que experimentarem durante a vida, mas também de maneira como as gerações posteriores irão oferecer ajuda e apoio mútuo quanto necessário. Então, assim, é como eu falei, como eu acabei de falar, é uma via de mão dupla, com o indivíduo, o jovem, o velho, onde se dá e se recebe. Não tem como se fazer um envelhecimento ativo só, o idoso fazer um envelhecimento ativo só. Tem que ser uma parceria da comunidade, da família, fazendo com que esse envelhecimento ele seja um envelhecimento de qualidade, um envelhecimento que tenha uns resultados positivos. Então, isso depende de todo esse grupo. Então, alunos, a gente encerra por hoje o nosso módulo e daremos continuidade nas próximas aulas. Obrigada.